O homem mais sábio da Ametram. É. Mais sábio da Ametram. Tem que ser vice-presidente da Ametram. Cuidado, ainda me mete em problemas. Não, Tá falando tem sério, que ser Cacá. vice. Yeah. Em governo, Pois. a ancestralidade. Eu vou fazer a ponto com a pergunta com o que o seu colega aí disse. Cupacha é um ato de reverência a Deus ou aos ancestrais? E esse método, estaríamos a dizer, ser algo válido por Deus Todo-Poderoso ou é algo válido pelos nossos ancestrais? Uma pergunta muito interessante. Sabes que depois de tanto tempo eu a fazer parte deste painel, é a primeira vez que você me faz uma pergunta que me dá um pouco de atenção em questões de resposta. Primeiro, indo àquilo que é o tema, ancestralidade em construção, herança ou cultural, construção ou herança cultural. Temos que perceber uma coisa. Cultura são hábitos e costumes. A ancestralidade é um ser. Então, o ser não tem como se reconstruir. Agora, a cultura pode se reconstruir, mas a ancestralidade é o ser. Então, o ser, ele é o que ele é, aquilo que é desde o princípio é o que será até o fim dos tempos. Então, a ancestralidade nunca poderá ser reconstruída, nunca poderá ser herança, mas sim a cultura pode ser herança ancestral, porque é hábito, costumes e práticas. Então, já na ancestralidade é diferente. Todos nós que estamos aqui pertencemos a uma linhagem ancestral. E veja que tem uma exclusividade aí. Essa tal ancestralidade, por exemplo, que está ligada, digamos, à flora ou ao cacá, só é exclusiva para pessoas que contêm o mesmo laço sanguíneo. Não serve para secundários nem para terceiros. Para dizer que tem um caminho espiritual muito grande envolvido quando a gente fala da ancestralidade. No entanto, que quando a gente procura ir um pouco a fundo daquilo que é ancestralidade, fica uma confusão muito grande, porque houve uma salada muito mista feita ao longo dos tempos sobre aquilo que é ancestralidade e aquilo que é o ser humano atual. Todos nós amanhã seremos ancestrais, porque passamos por essa terra. Os nossos ancestrais são ancestrais hoje porque já estiveram cá e já não estão. Então, é aí onde vamos perceber que a cultura e a ancestralidade são coisas muito opostas, mas podem interligar-se em algum ponto. Agora, é aí onde, quando a gente começa a parar para entender a nossa identidade espiritual, é preciso nós esclarecermos isso num bom sentido. Porque há pessoas que hoje, quando você fala de ancestral, começa a pensar no demônio. Porque já ouviu por pessoas que não têm muita boa informação a dizer que a ancestralidade é coligação demoníaca. Não. Vamos reconhecer a omnipotência de Deus. Ele é omnipotente, é verdade. Ele criou tudo que existe no mundo. Se nós somos o que somos hoje, é porque somos linha do ser superior que existe no mundo, que é Deus, e depois carregamos ainda o mais importante, uma percentagem um pouco alta de inteligência em relação a outros tipos de seres viventes que existem na Terra. Então, dentro disso tudo, Deus não te fez tu seres pai na Terra, né? Conforme foi dito que deu-se um homem o direito dele nomear a terra como seu paraíso, não é? E depois aquele mesmo homem foi dado o espaço dele fazer uma parceira para ele. Então esse homem tem uma parte onde Deus não lhe roubou o espaço dele ser Deus dentro das suas capacidades. Exato. E essa herança é a mesma que faz eu, como pai dos meus filhos, através do respeito deles e do amor que eu tiver por eles, eles poderem ter bênçãos através de mim, sob o acompanhamento de Deus. Então, em poucas palavras, estamos a dizer que Deus não interfere no direito do homem como rival. Ele quer que o homem seja atento àquilo que é a norma da vida: amor, realismo e ser uma pessoa com compaixão, que é para poder saber fazer o bem. Isso tudo é a linha normal daquilo que o ser humano é. Então, se eu não respeito o meu pai porque eu adoro Deus, e depois meu pai é insatisfeito comigo, não vou ter as bênçãos de Deus. Então, praticamente eu tenho uma parcela que diz que eu tenho direito de eu ser líder dentro daquilo que é o papel que Deus me deu. É daí onde a gente tem que parar, já começar a procurar perceber. Por que quando a gente já entra na arena da teologia, a gente apanha que parece que há muita rivalidade entre aquilo que Deus fez e o papel que Deus deu ao homem dele ser respeitado, ele respeitar princípios e ter uma vida normal.
é uma incógnita até hoje. Exato. Porque é onde vamos apanhar já a parte onde eu vou falar de Jesus é um ancestral para mim, o Moisés é um ancestral para mim e tudo mais. A gente fala deles, mas eu quando tenho que olhar para a linha onde tenho que falar do meu avô Filipe, que é um ancestral, já estou a falhar. Falhamos já ontem mesmo. E o africano, quando a gente entra já naquilo que é o mundo como tal, o africano teve sempre a sua forma de adorar a Deus. O asiático teve a sua forma de adorar a Deus. Apesar que temos alguns países onde as vacas são divinas, mas cá comemos as vacas. Nesses tais sítios não são comidas, porque quando você come a vaca, você está a comer Deus. Então temos sítios onde temos Deus de 7 cabeças e por aí em diante. Tudo isto é caminho daquilo que existiu no mundo como linha de vivência. Agora, não vamos negar de perceber que o homem, dentro do seu papel de ser líder terrestre, também teve os seus caminhos de oportunismo, que essa parte não é exatamente exclusiva ao homem. Foi a natureza feita como tal, onde veio com duas energias, o bem e o mal. Então, dentro das minhas fraquezas espirituais, eu posso optar em algum momento por cair na escuridão, que é esse tal mal, assim também como posso me coligar. Então, se me coligo ao mal, é de criar aquilo que chama-se de culturas e práticas diabólicas. Então, as práticas diabólicas dentro de uma cultura existem, mas também existem aquilo que são culturas boas e normais, que são aquilo que nós fazemos para podermos ser pessoas com uma identidade. Eu sou Machangana, dentro de eu ser Machangana tem aquilo que é cultural particular dos Machanganas. E se haver uma shop, tem uma parte que é uma prática cultural que identifica uma shop como uma shop. Deus não tem nenhuma interferência aí, está tudo bem para ele. Então, quando já falamos dessa parte da oralidade, que estava a referir o meu colega, que o nosso maior problema é que quando chegou a parte onde os homens ganharam o espaço deles poderem dominar territórios, existiram os que foram infelizes, que não tiveram a sua história escrita. Nós, por exemplo, os africanos, na nossa maior parte, não temos uma história ela bem datada de forma correta. Eu viajei de Moçambique para a Europa, queria perceber exatamente se o europeu, o moçambique e o africano são tão diferentes assim. Eu fui apanhar uma boa parte de história africana nossa, que aqui nem é contada na Europa. Então, tudo isso é mão do homem, não é Deus. E no final do dia, nós vivemos aqui nessa terra onde cada qual tem seus interesses. Eu vou odiar a ele porque ele é evangelista, ou é pastor, ou apóstolo, e ele vai odiar-me a mim porque estou numa posição de médico tradicional, nhanga, e eu vou odiar a ele porque é um filósofo, mais alguma coisa. Se formos a parar para vermos a origem do mundo, toda pessoa que faz esse tipo de papel divisionista foge à regra da humanidade. Não interessa a fé que tu tens, mas se tu és divisionista, não estás a cumprir o papel da criação e a origem da vida. Então, o africano, ele sempre foi um ser que sempre teve contato com a natureza. O africano, eu vou falar do africano como africano, não é? O africano, ele entende que quando se pisa na terra de chinelos, e quando você pisa na terra sem chinelos, você conecta-se e se desconecta de alguma coisa. O africano, ele sempre andou descalço. Nesse contexto, curandeiro Mateus, já mesmo para passarmos aqui para os outros painelistas, sim, é possível escolher os ancestrais que devem nos seguir, sendo que a classe dos curandeiros acredita no guião dos ancestrais? Muito obrigado. Dê-me só quase um minuto, não vou levar muito tempo. Estava a dar essa explicação toda para poder dar uma explicação muito clara sobre essas partes. Exato. Então, o africano, ele sempre educou, ou melhor, desde que a natureza foi natureza, nós andávamos descalços e andávamos pouco vestidos. Então, dentro disso tudo, acabamos sendo composições muito ativas daquilo que a natureza é. É a razão que os médicos tradicionais, esses que representam essa parte quase esquecida agora, quando estão nas suas atividades, eles sentem o chão pelo piso, o contato físico e a própria terra. A água, idem, a atmosfera giratória, no mesmo sentido, que é como nós nos comunicamos com tudo que nós temos. E dentro disso nós conhecemos que tudo aquilo que vive agradece-se. Quando a gente faz isto, a gente agradece pela vida, pela ancestralidade e por tudo aquilo que Deus nos deu. Está a responder à questão do Kakashi. Muito bem. Então, quando se faz ali o Kupacha, nós agradecemos pela natureza e pela ancestralidade e tudo aquilo que nós temos. São os defuntos, é a natureza, já não estamos a entender. Temos que ser claros aqui. Acho que eu já respondi muito bem e vou mais fundo. É que nós ouvimos aqui do filósofo Celso Faranguana que quando se faz ali o Kupacha,
ele está a fazer uma oração. Claro, é uma oração. Curandeiro Mateus está a dizer que assim é mesmo para agradecer e também agradecer à natureza. Qual é a essência de uma oração? Não é agradecimento pela vida? Não. Conversar com é Deus, conversar. é uma intimidade. Não. Um dos fundamentos... Quero. É diálogo. Vai conversar com pedra. Esse diálogo que nós estamos a referir, Sim. se tu te lembras, Cacá, tu és espiritual mais do que és físico. Ok. E dentro da espiritualidade, uma composição que a natureza deu também é entender a atmosfera. E quem entende essa atmosfera tem que ter uma sensibilidade espiritual muito alta. Eu comunico-me com a água, comunico-me com o vento, comunico-me com as árvores, comunico-me com os animais e tudo, porque a minha sensibilidade espiritual foi essa que me foi dada. Então, na altura em que eu faço isto, eu reconheço a vida, que é de Deus, reconheço a ancestralidade que me deu, os conhecimentos que eu tenho hoje, sob a graça de Deus, e estou aqui. Agora, é aí onde passamos a perceber que todo ser humano, nós passamos todos os dias, de formas diferentes. Só não percebemos o que é que até os pastores também passam, né? De forma diferente nós fazemos isso. Okay. Agora, o que acontece é que o africano atual, ele foi educado a saber que conhecer a sua essência é pertencer ao pecado. É diferente, não existe isso. Há uma teologia que devia ser construtiva, mas que está a dividir aquilo que são os princípios da vida, onde realmente, se formos a ver, quando falo nisso, porque eu respeito muito a teologia, é ela que devia conduzir aquilo que é um mundo real. Eu, se for da católica, esse aqui for da Assembleia, nos cozinhamos muito mal, não nos queremos, mas no final do dia estamos a ir ao mesmo princípio. Tudo isso revela uma contrariedade daquilo que é a origem de uma imagem que é de Deus. Ok, governo. Já percebi. A pergunta que eu lhe colocaria, segundo, demos aqui um exemplo sobre Lobolo, falou-se de Lobolo, e ele disse que o pastor, o evangelista disse que Lobolo é uma prática diabólica quando invoca-se um ancestral. Tendo em conta que não é possível realizar um Lobolo sem aquela comunicação e sem invocar. O que é que tem a dizer com isso? Eu primeiro vou respeitar a crença dele, né? Cada um de nós aqui tem um posicionamento. No meu conhecimento como médico tradicional, o ser humano, quando o corpo físico morre, ele inicia uma jornada nova, que é a jornada espiritual. Então, para mim não existe aquela ideia de que morreu. E ainda por fatos mais claros, eu quando vou para sítios onde existe um corpo que morreu lá, não teve quem cuidou dele, a deambular lá, eu consigo ver. Então, por que eu estaria a ver? Se eu vou para o cemitério, consigo ver os locais onde as pessoas estão lá, porque tenho essa sensibilidade espiritual que me foi dada. Por que tenho que saber e acreditar que realmente aquilo que se diz é verdade? A vida, quando ela para no físico, ela volta a um estado espiritual, e aquele estado espiritual gira em torno de nós. Aqui onde nós estamos, tem presenças. Está a perceber? E veja lá, que costuma-se dizer, dizia-se antes que um carpinteiro bom nunca tem cadeira boa em casa, então ele não vai te dar boa cadeira. Essa é uma teoria muito errada. Não respondeu a pergunta. Quando o estado é espiritual e físico, o maior poder que o homem tem na vida é o poder espiritual. Esse que até hoje nos explora ainda vivos. Então, não respondeu com política. Não estou a usar política. Tá bem, vamos lá direto ao assunto. O lobolo é um casamento tradicional que nos foi dito que era tradicional, mas aquilo lobolo nunca foi um casamento tradicional. É nossa forma de nós nos casarmos antes do civil existir. Nós já casávamos através do lobolo. Então, não é tradicional. Então, aquilo é uma prática ancestral. Não. Antiga. É adorar-se os mortos. É o nosso casamento, está a perceber? É o nosso casamento real. Antes do civil. Agora, os nossos ancestrais. Quero ir aí mesmo. Sim. Eu que sei de onde eu venho, eu sei muito bem de que quando, por exemplo, a Flora se junta com o Cacá como esposa dele, a Flora carrega uma energia da casa de onde ela vem. O Cacá tem uma energia que é sua. Exato. Esses dois aqui, para poderem conseguirem se coligar como dois seres espirituais de proveniências diferentes, tem que haver uma união desses dois lados. Então, tem sim uma necessidade de se fazer uma comunicação de coligação desses ancestrais para que eles possam fazer uma utilidade. Eu digo isso porque eu acredito que os ancestrais existem e eles ainda vivem sobre nós. Agora, quem acha que morreu, tem sua razão.